Voltamos agora com o programa Odonto Prime e a gente vai falar sobre um caso de um único elemento dental, que é um dos casos que a gente costuma dizer mais difíceis da odontologia, quando você tem que realizar a coroa, a porcelana de um único elemento dental, porque ele tem que casar com todos os outros elementos, em cor, em formato, em textura. Então a gente tem que fazer uma cópia muito fiel dos dentes do lado para que ele possa ficar o mais harmônico possível, né? E é isso que a Morgana comentou, assim, ao mesmo tempo que para o paciente, para o nosso cliente, dá a impressão que o fato de mexer em um dente é algo mais simples, mas é que nem ela falou, a possibilidade de acerto para o profissional é muito mais difícil, porque a gente tem que levar em consideração um conjunto muito maior de dentes que são dentes naturais. Então tem que ser, tem que ser muito mais assertivo, e aí tem que ser, logicamente, uma cobrança muito maior. E aí, logicamente, tem que ter possibilidades de materiais e técnicas para a gente possa chegar nesse resultado. Então essa paciente compareceu ao consultório, então vocês podem ver que ela tem um sorriso legal, uns dentes legais, está tudo certo, porém tem um único incisivo lateral que está bem mais escuro do que os seus outros dentes, né? Então esse dente aqui ela já teve outros problemas, esse dente acabou indo para tratamento, que vocês podem ver mais uma foto, esse dente acabou indo para tratamento de canal, né? Então um tratamento de canal bem amplo, e aí já começou com alguns problemas de escurecimento, o dente de canal ele perde toda aquela irrigação interna da polpa, né? Então em alguns casos, em alguns pacientes, o tratamento de canal pode levar a um certo escurecimento, né? Principalmente esses canais que eram tratados mais antigamente, podem mais ainda escurecerem os dentes, e aí a pessoa às vezes faz algum tipo de clareamento ou faz qualquer outra coisa e o dente tratado canal, ele não clareia também, né? E ele vai escurecendo toda a sua estrutura. E outro detalhe que às vezes é importante lembrar, com dentes com relação que já foram daí mexidos, e a gente tem que às vezes reavaliar ou mexer novamente, então o que é importante, fora o que a Morgana comentou, que o dente já está então com um escurecimento que já é dele, já é intrínseco, o término que a gente precisa do contorno gengival também é muito importante. Então, como às vezes tu já está preparado, o dente talvez anterior já não está bem adaptado, forma-se então um tecido gengival próximo àquele limite onde seria o término do dente, que não tem ali então um bom acabamento, e essa gengiva então acaba ficando inflamada também. O paciente não consegue higienizar. Tem casos que a gente relata de alguns pacientes que eles sentem que quando passa o dedo, passa a unha, tem um mau cheiro, porque fica ali um degrau. O fio dental, né? O fio dental, porque ali acabou então ficando um degrau que ele não consegue higienizar, porque está por debaixo da gengiva, mesmo às vezes com o fio dental não consegue higienizar da melhor maneira, e aí não conseguindo higienizar, aí inflama, aí sangra, aí vira uma bola de neve, o negócio só vai até como a gente vê no exame, né, que esse dente já está bem reabilitado, então ele já tem canal, ele já tem pino, ele já tem coroas, então é um dente que com certeza já passou por muitos tipos de tratamento, tá? Diferentemente de quase toda a arcada dessa paciente, que vocês veem que é uma paciente que tem todos os dentes, né? Somente mais um tratamento de canal, o restante tem todos os seus dentes rígidos, então realmente é um dente que está destoando de todo o conjunto, tá? Primeiramente, quando a gente vai mexer num dente assim, a gente vê, é um dente que já foi muito mexido, já foi tratado de canal, já foi colocado pino. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma tomografia desse dente, né? Como é que a gente vai fazer? Eu sempre brinco com o paciente, como é que a gente vai decorar um apartamento se a gente não souber como é que está a fundação do prédio? Então, a gente sempre tem que saber como é que está essa raiz, se ela é uma raiz que não tem fratura, se não tem trincas, se essa raiz está saudável dentro do tecido ósseo, se não existe bolsas periodontais, enfim, uma série de coisas para que a gente possa planejar a estética. Não adianta a gente resolver a estética, sendo que a raiz possa estar com uma trinca, uma fratura, um problema na parte óssea, então aí não resolve, porque mais tarde o paciente vai ter problema nesse dente da mesma maneira. Então sempre a gente tem que fazer um bom exame radiográfico antes de começar qualquer tipo de planejamento estético nos pacientes, tá? Então aqui uma visão do corte tomográfico, né, onde a gente pode avaliar bem como é que está a parte óssea ao redor desse dente, e aqui são cortes que vão me dar como é que está a relação dessa raiz tridimensionalmente em relação ao tecido ósseo. Então, se tem lesão, se não tem lesão, como é que está a adaptação dessa coroa, desse núcleo, da prótese, enfim, a gente consegue ver muitas coisas através da tomografia, tá?
Então, aqui uma vista clinicamente, vocês podem ver também já a área da gengiva, até por palatino aqui, né? Como a área também já está mais escurecida, isso vai acontecendo, o dente ele vai ficando escurecido e ele vai manchando, dando uma sombra nessa gengiva. Tá? Mais uma visão, então aqui vocês também podem ver, olha como essa gengiva nessa região, ela é diferente dessa gengiva, ela é diferente dessa. Aqui a gente tem uma gengiva mais rosa e aqui é uma gengiva levemente mais arroxeada. Tá? Mais uma vista para vocês verem de novo, agora vocês conseguem ver bem a diferença dessa gengiva. Então aqui, imagina uma coroa e essa gengiva já inflamada, mais escura, então isso incomodava bastante a paciente. Então foi removido a peça que essa paciente tinha, né? Foi feito acabamento nesse preparo, um novo preparo, para quê? Para dar um condicionamento novo nessa gengiva, para poder ser feito a reabilitação desse paciente. A gente não consegue reabilitar se a gente não tiver saúde gengival, né? A estética do dente, ela caminha junto com a estética gengival. Não adianta eu ter um dente lindo numa gengiva totalmente inflamada. Quando a pessoa vai sorrir, isso não fica bonito. E até para a saúde, vai passar fio dental, sangra muito, a gengivite ou a gengiva inflamada gera um mau cheiro. Então, todas essas coisas tem que cuidar sempre, devolver uma boa saúde gengival para poder estar reabilitando o paciente. Tá? Então aqui mais uma vista, vocês podem ver como é escuro essa parte de dentro do dente, né? Vocês podem dizer, nossa, mas esse dente, às vezes o próprio paciente acha, né? Esse dente tem que extrair, porque não tem mais jeito, esse dente está todo escuro, esse dente... E na verdade não, esse dente a gente verifica como é que está na tomografia a parte óssea, como é que está a raiz, mas a parte dele estar escurecido, manchado, isso a gente disfarça com a porcelana, a gente hoje tem inúmeras técnicas para poder camuflar esse escuro do dente e poder preservar essa raiz. Tá? Às vezes até porque o paciente tem mesmo a impressão que um dente assim tem a indicação da extração, mas para a gente, como dentista, e o dentista sabe que o fato de ter a raiz é só questão de eu condicionar ela e preparar ela, porque nunca vai ser igual, nunca vai ser melhor ter um implante do que ter a raiz do próprio dente. Então, caso ainda no futuro... Desde que ela esteja saudável, sim, tem né? que estar bem controlada. Então, sim, até porque se a gente pensar num caso dela, uma paciente jovem, se viesse já querendo fazer extração e eu quero fazer implante e tal, imagina, é um recurso que a gente está perdendo hoje em dia por um futuro de um dente que já tem, então, os problemas nos dias de hoje, de uma paciente extremamente jovem, então a gente tem que sempre tentar imaginar que a gente vai ter uma possibilidade de um recurso ainda mais no futuro, e no caso seria o dela, o implante, se fosse o caso. Então aqui a gente fazendo um condicionamento dessa gengiva com um provisório, tá? Para quê? Para que faça naturalidade, para que devolva a saúde dessa gengiva, para então a gente poder executar a peça. Então aqui ela está como provisório, né, fazendo uso de provisório para cicatrização dessa gengiva. Então aqui vocês já podem começar vendo a melhora, é lento às vezes, começa a ver a melhora dessa gengiva, porque quanto tempo essa gengiva ficou naquela região inflamada, né? Então tem que dar um tempo para o organismo melhorar e aí depois começar a fazer as moldagens, tirar as tomadas de cor para que a gente possa fazer o trabalho definitivo, tá? Então nesse caso aqui dela, na sequência a Morgana conseguiu prosseguir, a gente só não tem as imagens, mas esse caso dela aqui a gente acabou então realizando também através do CEREC. O CEREC seria aquele equipamento que a gente já comentou com vocês em outros programas, que me dá a possibilidade de fazer um escaneamento intraoral e, na sequência, a fresagem de um bloco na cor que a gente pré-selecionou, como estava aqui na imagem anterior, na cor que a gente pré-selecionou. Então, só relembrando como é que funcionaria, a gente faz um escaneamento, no caso dela foi uma biocópia, a gente escaneou um formato que a gente tinha já sobre o dente, sobre aquela raiz, como se fosse um escaneamento do provisório. Na sequência, então, se faz o refinamento do preparo e toda a condição para que eu possa fazer, então, um escaneamento do preparo. Então, eu escaneei primeiro o provisório em boca do jeito que eu gostaria, do jeito que eu quero que ele fique, o meu dente no futuro. Faço, então, o escaneamento do dente preparado, aquilo que vocês viram lá no começo, só a parte interna do núcleo. E aí o próprio sistema junta essas duas imagens e a gente vai, então, trabalhar no computador. Trabalha lá, então, fazendo o design do dente, os parâmetros que a gente precisa para a confecção daquele tipo para a fresagem daquele bloco e, logicamente, a fresagem do bloco
propriamente dito. E aí depois se vai então para uma fase de prova em boca, de seleção de material de cimentação e assim por Se diante. necessário também uma maquiagem de porcelana, né? Que hoje às vezes a gente pega um bloco de uma única cor, mas o dente da pessoa é um dente policromático, né? Então, mas que não cabe bem num bloco policromático. Então o que a gente faz? A gente maquia essa porcelana e depois, claro, isso vai para o forno e tudo, para que a gente consiga copiar esses detalhes, essas naturalidades do dente vizinho, por exemplo, tá? Então aqui a gente já instalando o trabalho definitivo, então vocês podem ver a naturalidade agora dessa peça, né? Então como ela consegue... Tem mais umas fotos da sequência no final. Aqui, ó. Então como a gente vê a diferença, né, de um dente escuro, era um dente mais encurtado, era um dente que não tinha um formato compatível com os outros dentes dela. Então, olha o tamanho desse incisivo lateral, que era dela mesmo, né? Então, agora a gente conseguiu devolver um dente de um tamanho mais adequado, uma cor, e sim, você consegue devolver, às vezes, uma naturalidade de um sorriso, porque um único dente escuro, um único dente atrapalhando, quando você vai olhar um sorriso, em vez de chamar atenção os outros, é aquele único escuro que chama atenção, né? Ninguém vai olhar e dizer, sorriso bonito, mas tem um dentinho, não. A pessoa olha e diz, nossa, mas tem um dente que está bem escuro, isso chama muita atenção. Então a gente resolve o caso de um dente e muda completamente o sorriso de uma paciente. Porque sim, do jeito que está, como a gente comentou já nos programas que a gente tem apresentado hoje, a gente acaba recuperando forma. Logicamente o anterior incisivo central não tem então muita função dele propriamente para mastigação, mas então a gente recupera a cor e a forma desse dente. E se a gente então comparar com o mesmo dente lateral do outro lado, na imagem abaixo a gente percebe então a total semelhança que a gente consegue com esse tipo de resultado. Então assim, mesmo sendo algo unitário, tem que sempre procurar o máximo de simetria possível. A gente nunca vai ser simétrico, a gente nunca é igual dos dois lados, mas para o dentista, para o profissional, para poder chegar num resultado próximo da excelência, então a gente tem que ter alguns parâmetros. E o mais fácil é tentar seguir a simetria do dente do lado, para que a gente possa então criar com mais facilidade uma harmonia desse sorriso. No caso unitário, parece que do ponto de vista que a gente comentou, mais o paciente simples, sempre acha mais fácil, né? Agora, para o dentista, com certeza é muito mais desafiador do que às vezes eu fazer uma reabilitação completa ou como no caso de fazer uma reabilitação de todos os dentes anteriores, a gente está criando todo um novo arranjo, um novo conjunto de dentes, uma nova harmonia, um novo encaixe e tal, uma oclusão com os dentes inferiores, uma desoclusão, tudo em todos eles. É muito mais fácil de resolver assim do que num caso unitário. Mas a gente tem então o prazer de poder resolver casos nesse resultado. Que hoje em dia, graças a Deus, a odontologia ela está nos dando tecnologia para resolver qualquer tipo de problema, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A estética é uma coisa que está cada vez mais sendo falada, né? Hoje em dia, então, como a odontologia está muito focada na prevenção, então cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a estética, com o desenho dos seus dentes, com um bom sorriso, com a cor do seu sorriso. Então isso é muito gratificante poder devolver aos pacientes um sorriso gostoso, harmônico, um sorriso leve. Tá Casos que nem esse que a gente mostrou para vocês hoje, entre outros, vocês podem estar acessando através das nossas redes sociais, como o canal que a gente também tem no YouTube, no Facebook, tem todas essas imagens e os casos que a gente vem apresentando no decorrer de toda essa temporada. Um abraço e até a próxima semana. Um beijão enorme e até semana que vem.